Hoje, 10 de junho de 2026, na presença de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e ainda mais na presença da igreja, vou apresentar a parte 3 de 26 da série de mensagens bíblicas no livro que escreveu o evangelista e doutor Lucas, Atos, a ação do Espírito Santo na vida da igreja, no seguinte tema: Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, vai, o Espírito Santo vem, o Pentecostes e o derramamento do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 12 a 26 e capítulo 2, de 1 a 4. Agora, prestem bastante atenção. Receba e ouça a palavra revelada de Deus e o seu decreto profético. A busca pelo Espírito Santo, um clamor da igreja. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, subiu ao céu triunfantemente. E os discípulos retornaram a Jerusalém com grande entusiasmo. Compartilharei aqui 4 gloriosos pontos teológicos sobre esse retorno dos discípulos de Cristo a Jerusalém após a ascensão do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Receba e ouça a palavra profética de Deus, a volta. Atos, capítulo 1, versículo 12. A volta. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto com a jornada de um sábado. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, ascendeu aos céus a partir do Monte das Oliveiras, ou Olival, situado aproximadamente 1 quilômetro de Jerusalém. Após esse acontecimento, os discípulos regressaram à cidade de Jerusalém com grande júbilo, com entusiasmo. Embora Cristo Jesus tenha se ausentado fisicamente, prometeu permanecer continuamente com eles e derramar sobre a igreja o Espírito Santo. Mais uma vez, recebe e ouça a palavra revelada de Deus e seu decreto profético, o local. Atos 1:13, quando ali entraram, subiram para o cenáculo. O cenáculo, no grego, hiperon, foi o palco das promessas e o lugar da busca. Ali, no cenáculo, Cristo orou pelos discípulos. E ali os mesmos discípulos oraram pelo derramamento do Espírito Santo.
Nesse mesmo ambiente, os seguidores se turbaram e recobraram o ânimo. O palco da tristeza tornou-se o cenário da expectativa mais gloriosa. Mais uma vez, recebeu-se a palavra profética de Deus. Os integrantes, Atos 1, versículos 13 e 14 e o 15. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Se eu contei certo, 11 pessoas. Versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos 1, 14, que eu li agora, desculpa, agora o 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Atos 1, 13 a 15. Reflita sobre isso. Vamos entender. Conforme a lei judaica, era necessário, no mínimo, 120 homens judeus para estabelecer uma comunidade com seu próprio concílio. Em termos judaicos, os discípulos perfaziam um corpo do tamanho suficiente para formar uma nova comunidade, uma igreja. Ali estava o colégio apostólico, a família de Jesus, outras mulheres e outros irmãos. Não havia entre eles nenhuma supremacia de Pedro ou Maria, mãe de Jesus. Todos estavam reunidos na mesma condição, com o mesmo propósito: orar, orar e orar. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Primeiro, os apóstolos. Segundo, Maria, a mãe de Jesus, e certas outras mulheres piedosas. Terceiro, os irmãos de Jesus, biologicamente falando. Preste bastante atenção. Vemos aqui que os irmãos de Jesus, que eram duvidosos e não criam nele, estavam agora persuadidos da sua messianidade após a ressurreição e estavam orando. Recebe e ouça a palavra revelada de Deus e o seu decreto profético, a oração. Atos 1,14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Aqueles 120 irmãos reunidos no cenáculo não eram mais os mesmos homens, trancados pelo medo da perseguição dos judeus. O medo dos opositores ficou para trás. Agora havia uma expectativa santa. Eles aguardavam
um revestimento de poder dinamis. Irmãos, a espera deles não foi impactante ou agitada, gritando, pulando, e muito menos vazia e inativa. Essa espera foi preenchida com uma atitude humilde e poderosa. O perseverar, ficar conectado em oração, orar sem cessar. Quando cessa a oração na igreja, cessa o poder. A oração gera unidade e alinhamento. Mas cuidado, não são orações automáticas. Senhor, cura aqui, Senhor, cura amém. Não é escrever no WhatsApp, estou orando por você. Oração de agonia. Coração, oração e orar. E orar com suor. É dessa oração que eu estou falando. Não é curtir ali, estou orando por vocês. Não é isso que é oração. Isso é enfeite humano. Desculpa passar de falar, enfeite humano. O grupo estava totalmente coeso na busca. Eles mantiveram-se firmes de joelhos até que todos, sem exceção, fossem cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é a dádiva divina que capacita e guia a igreja, mas a nossa resposta humana diante de Deus será sempre a oração. É na medida em que a igreja clama o clamor verdadeiro, não o clamor religioso, mas o espiritual, que ela recebe o renovo. Tem crente que não sabe orar, mas sabe murmurar, sabe caluniar, sabe mentir, sabe falar mal dos outros, mas não sabe orar. Que raio de crente é esse que sabe orar? A oração move o cotidiano da igreja. Olhem, irmãos e irmãos, para a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Eles não oravam apenas em momentos de crise. Oravam buscando orientação para tomar decisões difíceis. Oravam pedindo ousadia e coragem para pregar Jesus. Você, neste ano, já orou assim: Senhor, me dê coragem para evangelizar. Se não fez, faz hoje. A oração fazia parte da rotina diária dos membros e dos líderes, lá de Atos dos Apóstolos. Não confie na oração que se escreve no WhatsApp. Não confie. A oração sustenta nas maiores provações. Essa dependência era tão profunda que mudou a forma como eles viviam e morriam. O diácono Estevão, enquanto era apedrejado cruelmente, não usou suas últimas forças para maldizer seus inimigos, mas para orar ao Senhor. Perdoa porque não sabe o que fazem. Se a oração o sustentou no momento da morte, ela que deve sustentar nossa vida hoje. Muitas pessoas olham para o livro de Atos dos Apóstolos, enxergam apenas, desculpa falar, mas tenho que falar, milagres, línguas repartidas,
e prisões se abrindo. Mas nós esquecemos que o motor da igreja primitiva não era o ativismo, era a oração. Hoje, a igreja quer ver o agir de Jesus, mas pouco passam orando. Só escrever no WhatsApp oração não é oração. É enganação. Mas se você ora em casa, parabéns para Jesus na sua vida. Muitos querem ver milagres. Senhor, cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Mas já perguntou se Jesus quer curar mesmo? Senhor, o Senhor quer curar a pessoa mesmo, Senhor? Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Resposta: eu quero salvar a alma dele. Quero salvar a alma dela. Então, ore para a salvação da alma. Eu não vou curar. Curo quem eu quero. Acabou, ponto final. A oração é um escudo para a alma, um sacrifício para Jesus e um flagelo para Satanás. No livro de Atos dos Apóstolos, a oração não era o último recurso dos crentes, era a primeira reação deles. E quando eles oravam, os céus se moviam, terremotos aconteciam. A oração que quebra barreiras culturais e geográficas. O envio missionário. Atos 13, de 1 a 3. A igreja de Antioquia não enviou Barnabé e Saulo com base em estratégicas humanas e políticas. Eles jejuaram, oraram, e o Espírito Santo os direcionou. Você tem orado para que Jesus use a sua vida na igreja ou em viagens missionárias? Sim ou não? Seja sincero consigo mesmo. Você quer participar disso? Seja sincero consigo mesmo. A conversão dos samaritanos, Atos 8, 14 a 17. Havia uma barreira histórica entre judeus e samaritanos. Pedro e João oraram por eles e o Espírito Santo desceu. A oração une o que o preconceito separou. Você tem orado pelas decisões da sua igreja e da sua vida, ou tem agido apenas na força do seu braço, conforme Sansão? Cristo Jesus só guia os passos de quem se prostra diante dele em oração. Agora, a oração que abre prisões e portas fechadas, o livramento de Pedro, Atos 2, de 1 a 11. Pedro estava condenado à morte, guardado por soldados romanos do cárcere. Mas a Bíblia diz que a igreja orava intensamente na casa de Maria, mãe de João Marcos. O resultado: um anjo do Senhor entra na prisão, as correntes caem e as portas de ferro se abrem sozinhas. Agora, o terremoto em Filipos, Atos 16, 25 a 31. Paulo e Silas, com as cordas sangrando e os pés no tronco, não reclamaram. À meia-noite, eles oravam e cantavam.
Deus respondeu com um terremoto que abriu as portas e salvou o carcereiro. Agora o coração de Lídia, Atos 16:13, às vezes a prisão não é de ferro, é o coração que está trancado. Foi em uma reunião de oração à beira do rio que Cristo Jesus abriu o coração de Lídia para receber a palavra de Deus. Irmão, qual é a causa impossível na sua vida hoje? Uma porta de emprego fechada, situações pessoais, um familiar com o coração endurecido, longe de Cristo e afastou-se da igreja de Jesus? A oração da igreja move a mão de Deus para abrir o que o homem trancou e fechou. Agora, a oração que transforma vidas e restaura a saúde, a conversão do perseguidor, Atos 9:11. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, aparece a Ananias e dá o interesse de Saulo de Tarso como em uma evidência clara. Vai, Ananias, Saulo está orando a mim. A oração é a marca do arrependimento verdadeiro. Ouça agora a ressurreição de Dorcas, Atos 9:36-43. Diante da morte do luto, Pedro entra no quarto, põe-se de joelhos e ora. A vida volta para o corpo de Dorcas. A oração tem poder sobre a morte. Agora, o clamor no meio do caos. Atos 27:35-28:8. No meio de uma tempestade no mar, o apóstolo Paulo ora e agradece a Deus pelo pão, trazendo paz ao navio. Ao chegar na ilha de Malta, Paulo ora e cura o pai de Públio. A oração funciona no mar e na crise. A sintonia dos céus. Atos 10:1-4-9. Cornélio orava em casa e Pedro orava no terraço. Deus conecta os dois. A oração alinha as pessoas certas no momento certo para o propósito certo. Permaneça fiel na vida de oração e saiba compartilhar pedidos de oração com pessoas certas, não com pessoas erradas. Em quase todos os capítulos de Atos dos Apóstolos, há crentes orando. Não existe em Atos dos Apóstolos sem oração dos apóstolos. Se você quer ver milagres na sua família, na sua saúde e na sua igreja, você precisa resgatar a vida de oração e saber orar verdadeiramente falando. Se o seu escudo está guardado, pega-o de volta.
Se o seu altar está frio, traga o sacrifício hoje. Faça de sua oração o flagelo contra o diabo. Receba e ouça a palavra de Deus e o seu decreto profético, a substituição de Judas Iscariotes, uma decisão necessária. Judas Iscariotes teve o maior dos privilégios e perdeu a maior das oportunidades. Judas Iscariotes traiu seu nome, seu apostolado e seu Senhor Jesus Cristo. Judas Iscariotes vendeu Jesus por míseras moedas de prata pelo preço vil de um escravo. Judas Iscariotes sentiu remorso, mas não buscou perdão. Por isso entregou-se ao desespero e se enforcou. Arrependimento é vida, mas remorso gera morte física e espiritual. Tome cuidado. No episódio da morte de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, e da escolha de Matias, vemos 4 fatos teológicos dignos de destaque. Em primeiro lugar, a liderança de Pedro. Atos 1,15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Pedro foi o grande líder do colégio apostólico. Ele seu chamado para apostolado. Pedro sempre esteve na dianteira do grupo. Mais uma vez, é Pedro quem toma a iniciativa de promover a substituição de Judas Iscariotes e propor a escolha de um novo nome para ocupar a sublime posição. Ouça agora, em segundo lugar, a profecia de Davi, Atos 1, 16 e 17. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Atos 1,16. Porque ele foi contado entre nós e teve parte neste ministério. Judas teve a honra de ser chamado e convocado por Cristo Jesus para ser um apóstolo. Judas, como tesoureiro, ocupou um cargo de confiança no colégio apostólico. Judas ouviu palavras inefáveis, Judas viu milagres memoráveis e possivelmente falou e fez coisas extraordinárias. Porém, mesmo tendo parte no ministério apostólico, Judas Iscariotes liderou a turba que prendeu o Filho de Deus, Cristo Jesus, no Getsêmani. Terceiro lugar, a ambição de Judas. Versículo 18, 19 e 20 de Atos 1. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Que morte horrível!
E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo é chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Situação triste de Judas, meu Deus do céu. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite e tome outro seu encargo. Atos 1:20. A Bíblia não nos oferece todas as motivações de Judas desse longo processo da traição a Jesus. Sabemos que Judas Iscariotes era ladrão. Ele teve muitas oportunidades para voltar atrás em seu intento. Porém, tapou os ouvidos a todas as advertências e acabou vendendo Jesus, traindo-o com um beijo mentiroso. Judas Iscariotes sentiu remorso pelo seu ato e devolveu o dinheiro aos sacerdotes, mas não voltou para Jesus em genuíno arrependimento. O desespero levou-o ao suicídio. Mais tarde, os sacerdotes usaram o dinheiro devolvido para comprar um campo, Aceldama, o campo de sangue. O evangelista Lucas nos fornece no livro de Atos dos Apóstolos detalhes omitidos dos evangelhos. Judas não apenas morreu enforcado, mas ele tentou enforcamento, acho que a corda quebrou ou a madeira arrebentou, caiu, rompendo pelo meio as suas entranhas. Que situação difícil. Agora, outro homem deve ocupar seu lugar. E é para esse fim que a igreja busca a direção de Deus. Imagina os comentários. A igreja primitiva: nossa, que morte horrível, Pedro. Pois é, né? Ficar brincando com Jesus. Judas, que se demitiu da vaga nesse ministério e apostolado, foi para seu próprio lugar, para o inferno, para a perdição, para a condenação. E fez muitos milagres. Senhor, em teu nome eu fiz. Ó, Judas, não conheço você. Quarto lugar, o substituto de Judas. Atos 1:21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Atos 1:22. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Atos 1:23. E orando, disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido. Atos 1:24. Para preencher a vaga deste ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Atos 1:25.
e o lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então voltado lugar com os 11 apóstolos. Atos 1:26. Vamos entender isso. Quer saber como a igreja deve tomar decisões importantes quando surgem lideranças vagas ou crises após a queda de Judas Iscariotes? A igreja primitiva, em Atos Apóstolos, enfrentou sua primeira grande decisão administrativa, eclesiástica e espiritual no cenáculo. O verdadeiro ministério não nasce da política humana, mas da soberania de Deus e da fidelidade à sua palavra. As duas credenciais fundamentais do apóstolo. A função exige comunhão histórica. O substituto precisava ter acompanhado o ministério terreno de Jesus desde o batismo de João. Isso é discipulado, maturidade, vida espiritual. A função exige convicção da ressurreição. O apóstolo deveria ser uma testemunha ocular de que Cristo Jesus venceu a morte ao terceiro dia. Hoje não temos hoje não temos apóstolos como esse peso histórico, mas todo líder atual precisa conhecer a Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, profundamente e pregar a realidade da sua ressurreição. A dependência divina na tomada de decisão. Rejeição dos artifícios humanos. A igreja reunida no cenáculo não usou de manobras políticas, alianças secretas ou jogo de poder. Submissão através da oração. Eles oravam a Deus que conhece os corações. No grego, kardiogenestes. O apostolado não era um cargo humanamente ordenado. Nossas decisões e escolhas na igreja atual são guiadas por interesses pessoais ou pela busca intensa da direção do Espírito Santo. Ouça agora a legitimidade de Matias e a soberania de Deus. A objeção humana. Prestem bastante atenção nas próximas palavras. Muitos críticos argumentam que a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos se precipitou e que a vaga pertencia a Paulo. O silêncio do Novo Testamento. As Escrituras validam Matias. Ele foi formalmente contado entre os 12. O testemunho do próprio Paulo. Em 1 Coríntios 15:5, Paulo reconhece a autoridade e a existência do grupo pré-estabelecido dos 12, sem se incluir nele. Cristo Jesus tem propósitos diferentes para chamadas diferentes. Não tente, irmã ou irmão, invalidar o ministério que Cristo levantou
na vida do seu irmão, da sua irmã, só porque o chamado dele parece diferente do seu. O apostolado exigia testemunho ocular, escolha soberana de Cristo Jesus. A igreja do cenáculo nos ensina a descansar na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Vamos agora para a segunda parte da pregação desta noite, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Lucas é o evangelista que mais enfatiza a obra do Espírito Santo na vida de Cristo Jesus e da igreja. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no Jordão, guiou-o no deserto, revestiu-o com poder para salvar, libertar e curar agora. Vem sobre os discípulos de Jesus. Nos capítulos iniciais de Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas refere-se à promessa, à dádiva, ao batismo, ao poder e à plenitude do Espírito Santo na expectativa da igreja. O Pentecostes não foi um acontecimento casual, mas uma agenda estabelecida por Deus desde a eternidade. Prestem bastante atenção. Como o Calvário, o Pentecostes foi um acontecimento único e irrepetível. Você está ouvindo Atos, a ação do Espírito Santo na vida da igreja. O Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado a fim de estar para sempre com a igreja. Temos outros derramamentos do Espírito Santo registrados em Atos dos Apóstolos e no decurso da história, mas todos eles decorrem deste Pentecostes. Vou destacar no capítulo 2, 4 pontos teológicos importantes. Primeiro, a descida do Espírito Santo. Segundo, o fenômeno das línguas. Terceiro, o sermão do apóstolo Pedro. E quarto, a vida da igreja. Receba e ouça a palavra revelada e o seu decreto profético, a descida do Espírito Santo. Meus irmãos, a história da nossa salvação é marcada por dois movimentos divinos que mudaram o cosmos para sempre. O primeiro movimento foi de subida. Jesus, após vencer a morte e ressuscitar, ascendeu soberanamente ao céu. O segundo movimento foi de descida. O Espírito Santo foi derramado sobre a terra, a igreja. Há um mistério glorioso aqui. A ausência física de Jesus garantiu a presença espiritual e permanente do Espírito Santo em nós. A ascensão de Jesus não foi despedida triste.
mas a coroação do Rei dos Reis, Cristo Jesus, subiu para sentar-se à direita do Pai, assumindo o controle absoluto sobre todo o principado e potestade. Ele subiu como nosso sumo sacerdote. Ele entrou no santuário celestial para orar, interceder por nós todos os dias. O envio do Consolador, promessa cumprida, a necessidade da partida. O próprio Jesus disse em João 16:7 que era necessário que ele fosse para que o Consolador viesse. A descida do Pentecostes, Atos 2, o movimento se completa. O Espírito Santo desce, não como uma influência passageira, mas como uma pessoa divina que reivindica a igreja como sua habitação. Vou repetir a frase. Em Atos 2, o movimento se completa. O Espírito Santo desce, não como influência passageira, mas como uma pessoa divina que reivindica a igreja como a sua habitação. A reversão de Babel, onde havia confusão e dispersão, o Espírito Santo traz unidade e poder para testemunhar. A habitação eterna, a igreja como templo vivo, não é temporário. O Espírito Santo veio para habitar com a igreja para sempre. Reis e profetas no Antigo Testamento experimentavam o Espírito Santo de forma temporária. Nós experimentamos a habitação contínua, a identidade da igreja. Nós não somos apenas pessoas que se reúnem em um prédio ou em casas. Nós somos o corpo de Cristo Jesus, vivificados pelo Espírito Santo. Poder para a missão. O Espírito Santo habita na igreja não apenas para nosso conforto, mas para nos capacitar com dons, santidade e ousadia para falar de Jesus Cristo. Vivendo na realidade do Espírito Santo. A nossa fé não se baseia em um líder morto, mas em um Cristo vivo, ressurreto. Jesus está vivo na cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e o seu Espírito está vivo em nós. A igreja não está órfã. Nós temos a presença ativa de Cristo nos guiando, consolando e fortalecendo todos os dias através do Espírito Santo. Receba e ouça a palavra revelada de Deus, seu decreto profético. Primeira exposição teológica, o significado do Pentecostes. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, a palavra grega Pentecostes significa 50º dia. Pentecostes era a festa que acontecia 50 dias após o sábado da semana da Páscoa. Levítico 23, 15 e 16. Portanto, era
ou primeiro dia da semana. E ainda chamado Festa das Semanas, Festa da Colheita e Festa das Primícias. Cristo Jesus ressuscitou com as primícias dos que dormem, e durante 40 dias deu provas incontestáveis de sua ressurreição, várias aparições a seus discípulos, 10 dias após sua ascensão. Olha o Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Ouça com atenção. Do Pentecostes, do Sinai, lá no Êxodo, e no Pentecostes de Jerusalém, no Novo Testamento, aconteceram duas grandes manifestações de Deus, a legal e a evangélica. Uma da montanha, outra do céu. A primeira terrível, a segunda misericordiosa. Aleluia! Receba e ouça a palavra de Deus e o seu decreto profético, segunda exposição teológica, à espera do Pentecostes. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2:1. Os 120 estavam congregados no cenáculo em unânime e perseverante oração, quando de repente o Espírito Santo foi derramado sobre eles, estribados na promessa do Pai anunciada por Jesus. Havia no coração deles a expectativa do revestimento de dinamis, de poder. Todos estavam no mesmo lugar, com o mesmo propósito, buscando a plenitude do Espírito Santo. Terceira exposição, o derramamento do Espírito Santo do Pentecostes. Esse foi um derramamento celestial. Não foi algo produzido, ensaiado ou fabricado. Aconteceu algo verdadeiramente do céu, incontestável e irresistível. O derramamento do Espírito Santo foi um fenômeno celestial e soberano. Ninguém pôde produzi-lo. Foi também eficaz, por ninguém pôde desfazer seus resultados. E foi definitivo, pois ele veio para ficar para sempre com a igreja verdadeira. Aqui, aquilo que aqui se denomina ficar cheio é chamado de batismo, derramamento e recebimento. A vinda do Espírito Santo envolveu um som para ouvir, um cenário para ver e um milagre para experimentar. Atos 2:1 informa-nos que todos estavam reunidos no mesmo lugar. O termo todos, aras, que aparece mais uma vez em Atos 2:4, precisa ser entendido no sentido de que nós, que não só os 12 estavam presentes, mas também mulheres e outros discípulos mencionados. Terceiro fato, o derramamento do Espírito Santo veio como um som. Atos 2:2, de repente veio do céu um som. Igreja, presta atenção, vamos avançar um pouco mais, um pouquinho só essa noite. Não foi um barulho, algazarra, falta de ordem ou histeria.
mas um som do céu. A palavra grega echos, usada aqui, é a mesma de Lucas 21, 25, para descrever o estrondo do mar. O som atraiu a multidão, mas o que manteve a multidão ali foi a palavra de Deus. O impacto sobrenatural abre a porta para a pregação do Evangelho. Quer ouvir mais? Se prepare. O derramamento do Espírito Santo foi um acontecimento audível, verificável e público que reverberou sua influência na sociedade. Esse impacto atraiu uma grande multidão para ouvir a palavra de Deus. Quando Cristo fala, a criação e a terra tremem. Segundo fato, o derramamento do Espírito Santo veio como um vento. 2:2. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso. O vento é símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo veio em forma de vento impetuoso para mostrar sua soberania, liberdade e inescrutabilidade. Assim como o vento é livre, o Espírito Santo sopra onde quer, da forma que quer e quem quer. Ele sopra onde jamais sopraríamos e deixa de soprar onde gostaríamos que soprasse. Olha aí, mais uma vez, a oração. Vou repetir. Ele sopra onde jamais sopraríamos e deixa de soprar onde gostaríamos que soprasse. Com o vento, o Espírito Santo é soberano. Ele sopra irresistivelmente. O Espírito Santo sopra no templo, no cenáculo, na rua, no hospital, no campo, na cidade, no trabalho, no carro, no ônibus, andando na rua. Como o vento é soberano o Espírito Santo. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Seu curso é livre e soberano. O Espírito Santo não se submete aos homens na agenda, nem se deixa domesticar. Terceiro fato. O derramamento do Espírito Santo veio em línguas como de fogo. Atos 2:3. E apareceram distribuídas entre eles línguas, no grego grossa, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O fogo é símbolo do Espírito Santo. Preste atenção, irmãos e irmãs. Deus se manifestou a Moisés na sarça em que o fogo ardia e não se consumia. Quando Salomão consagrou o templo ao Senhor, desceu fogo do céu. No Carmelo, Elias, o profeta, orou e fogo desceu do céu. Deus é fogo, sua palavra é fogo. Deus faz dos seus pastores, ministros, labareda de fogo. Não na questão de exibicionismo, mas de pregar a palavra de Deus. Jesus batiza com fogo. O Espírito Santo desceu em línguas como de fogo. O fogo ilumina, purifica,
aquece e se alastra. Cristo Jesus veio para lançar fogo sobre a terra. Há muitas vezes, a igreja está fria, parece mais uma geladeira, a conservar intacto o seu religiosíssimo do que uma fogueira inflamar corações. Muitos crentes modernos parecem mais uma barra de gelo do que labareda de fogo, pregando, anunciando Jesus Cristo. Concluindo, os discípulos estavam na festa de Pentecostes, celebrando o recebimento da lei no Monte Sinai. A lei foi dada em meio ao fogo. Por isso, foi chamada por muitos de lei de fogo. Assim como o Evangelho é acompanhado pelo fogo do Espírito Santo, agora ouçam, a missão do profeta Ezequiel foi confirmada por uma visão de brasas de fogo ardente, Ezequiel 1,13. A de Isaías com uma brasa viva que tocou os lábios. O Espírito Santo como fogo derrete o coração, separa e queima a escória e acende sentimentos devotos na alma. É na alma como fogo sob o altar que são oferecidos os sacrifícios espirituais. Este é o fogo que Jesus Cristo veio lançar sobre a terra. Lucas 12:49. Quarta exposição teológica. O derramamento do Espírito Santo traz uma experiência pessoal de enchimento do Espírito Santo. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqueles discípulos já eram salvos. Por 3 vezes Jesus havia deixado isso claro. João 13:10, 15:3 e 17:12. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra é o Espírito Santo ter alguém. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, outra é ser cheio dele. Uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra é tê-lo como presidente. Você que tem o Espírito Santo e está se enchendo dele, a verdade bíblica é cortante. A experiência da plenitude é estritamente pessoal. O Espírito Santo desce sobre cada indivíduo e cada um precisa viver a sua própria experiência. Ninguém pode viver de glórias passadas ou se escorar na espiritualidade alheia. É ilusão tentar, como as virginécias, pedir azeite emprestado no momento da crise. Ou você, irmã, ou você, irmão, preste bastante atenção. Ou você tem um azeite, ou ficará de fora. Do Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o sinal foi imediato. Quem é cheio do Espírito Santo não consegue se calar. Ele começa a anunciar que Jesus transforma,
que Jesus é a única esperança, ele começa a anunciar sobre o inferno e sobre o céu, condenação e justificação. A história bíblica confronta a apatia de muitos crentes em igrejas modernas. Sempre que alguém ficou cheio do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos, a consequência foi só uma. Começou a pregar, falar e anunciar Jesus Cristo. A plenitude do Espírito Santo não é para entretenimento espiritual ou arrepio coletivo. Ela nos dá poder para pregar com autoridade sobre Jesus Cristo. Se não há pregação ousada, não há plenitude do Espírito Santo. Há pregadores modernos que preferem não deixar a igreja ou visitantes desconfortáveis e não pregam na plenitude do Espírito Santo em temas importantíssimos: inferno, céu, condenação, pecado. Porque isso não enche igrejas. Os discípulos foram cheios com a graça do Espírito Santo. Isso exigiu uma submissão total à influência santificadora. Eles foram confrontados em seus egoísmos, tornaram-se santos, espirituais, menos apegados aos bens deste mundo e radicalmente comprometidos uns com os outros. Quantas e quantas vezes este ano o Espírito Santo confrontou você em seu egoísmo? Para você tome vergonha. Quantas vezes? Entra aqui, ó, olha pra cá, olha pra mim. Entra aqui no ouvido e sai no outro. Aí quando vem as desgraças, sabe por quê? O consolo do Espírito Santo, no amor de Jesus, absorveram todos os medos dos discípulos e aflições covardes. Eles foram cheios com dons do Espírito Santo para o serviço real, provando que o verdadeiro Pentecostes, avivamento, não gera crentes confortáveis, mas testemunhas imparáveis. Que nesta noite o Espírito Santo conclua esta pregação em suas mentes e em seus corações, para a glória do Filho de Deus, Cristo Jesus.